Fala pessoal, então estou fazendo esse vídeo aqui só para nós darmos uma olhada no que foi feito até agora, tá certo? Bom, a gente quer trabalhar com a API de Contest, então a primeira coisa que eu fiz foi criar um provider aqui em Contest, certo? E esse provider, o que que ele tem dentro? Ele tem um user e um set user que a partir do value eu passo esse objeto, certo? Repetindo aqui, tinha um erro, tinha botado em parênteses, e na verdade tem que ser em chaves, porque é um objeto. Passo esse objeto aqui com o que eu quero passar adiante no meu contexto, é aquilo que fica global para o meu aplicativo, tá certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar esse provider. E aí o que tem dentro do provider? Todos os filhos, só isso que ele diz aqui. Bom, depois eu criei a navigation e criei esses 4 arquivos. E aí eu fui em app.js e fiz uma mudança radical, limpei tudo que tinha em app.js e coloquei providers dentro de app.js, ou seja, começa pelos providers a minha aplicação, beleza? Bom, providers aponta para onde? Para navigation, então aponta para esse index aqui de navigation. Então se eu der um Ctrl aqui e clicar em cima, o que eu tenho no index? Eu tenho a importação do provider que eu criei, do Alt User Provider, certo? E tenho a importação do arquivo chamado routes, que são as rotas do meu aplicativo, beleza? E o que que ele devolve como componente? Ele devolve o meu provedor, certo? Então, meus providers devolve o único provedor que eu tenho por enquanto. Se eu tiver mais, eu vou colocar aqui. E como filho, as rotas. Bom, o que que eu tenho nas rotas, pessoal? Eu tenho as minhas stacks de navegação. Então, vamos dar uma olhada aqui no arquivo de rotas, que o que eu tenho, na verdade, dentro das rotas são as minhas stacks de navegação, para quando o usuário está autenticado na sessão e para quando o usuário não está autenticado na sessão. Basicamente foi isso que eu fiz aqui em Routes, tá certo? Pensando só em termos de componentes, como é que está a árvore de componentes. Claro que tem a lógica. Eu usei o contest para pegar o user e o set user que estão lá no contest e se eu tiver autenticado na sessão, caso ele for um valor válido, eu dou um set user e guardo ele no meu contest. Se não, eu guardo ele no contest como null, ou seja, ele não está autenticado na minha sessão. Perfeito? Então, se ele não está autenticado na sessão, isso aqui vira null e ele vai para outstack, e ele vai executar a minha outstack. E aí eu ainda peguei tudo que estava em app.js, que eram as minhas stacks de navegação, botei em outstack, certo? E botei em appstack, correto? Foi isso que eu fiz. Foram essas as mudanças. Agora, pessoal, eu tenho um aplicativo muito mais lógico. Só vou fechar aqui e voltar do início de novo e repetir com vocês. O que eu tenho dentro do meu aplicativo são, em princípio, providers. Claro que eu quero ter screens. Eu quero que apareçam as screens para o meu usuário, correto? Mas, se eu seguir essa trilha, eu vou ver o seguinte. O que eu tenho dentro de provider, repetindo tudo que eu falei, que eu tenho dentro de providers são os meus providers e como filho as minhas rotas, que são as minhas stacks de navegação. Então, se eu for lá nas rotas, o que eu estou retornando, na verdade, como componente, são as minhas stacks de navegação. Bom, notem que eu botei o status bar para cá, pessoal. Eu tirei o status bar de AppStack e de OutStack e botei aqui, porque o Navigation Container só tem aqui. Na minha AppStack, eu não tenho Navigation Container, só Stack Navigator e Stack Screen. Na OutStack também, não tenho, certo? Tenho só a Stack Navigator e Stack Screen. O que que eu não tenho, pessoal? Eu não tenho, agora ele era para ter, o status bar. Porque o status bar ele é comum para todo o meu aplicativo, né? Então eu tenho meu container com todas as janelas da minha navegação e tenho a minha status bar, que é essa barrinha aqui de cima, ó, que está mais escura, tá certo? Tanto que o background aqui é primary color. Então essa barrinha de cima. E aí depois vem as minhas janelas, tá certo? Então foram essas as mudanças estruturais que eu fiz aqui. Lembrando, pessoal, por que que eu fiz todas essas mudanças? Porque eu quero, só deixa eu retornar aqui porque minha tecla já está, ele continua atrapalhando. Porque eu quero ter esse componente aqui, Alt User Provider, na raiz. Então, se eu olhar aqui a minha lógica, olha só, eu tenho os provedores na raiz, certo? E se eu for seguindo aqui, certo? Eu tenho, por enquanto, um único provedor, mas posso ter mais. Isso já mostra que eu posso ter mais provedores
de conteúdos que são globais para a minha aplicação, tanto variáveis quanto comportamentos. Depois o que eu tenho são as minhas rotas, as minhas screens. Se eu der uma olhada aqui no Flipper, eu tenho que ter esse Alt User na raiz. Então vou abrir o Flipper aqui para vocês. Olha só, Alt User está praticamente na raiz do meu aplicativo. Ó. Então ele é um provider e o resto tudo é filho dele. Ó. Ou seja, todas as screens da minha aplicação são com certeza filhos de Alt User Provider. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Routes, a gente tem Routes, olha só. Routes é filho de Alt User Provider. E olha aqui onde é que está o Context Provider, pessoal. Está aqui, ó. Eu tenho um provedor de contexto. E aí está o meu Routes. E, obviamente, dentro de Routes eu vou ter, por exemplo, que a gente já viu ali, o Preload. O Preload está por aqui, pessoal. Tá mais abaixo lá. Então, ele custa renderizar aqui para baixo, porque ele é um pouco pesado para trabalhar, mas ele está mais aqui para baixo, meu preload. Tá certo? Se eu der um Enter aqui, talvez ele retorne para mim. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, é que meu app, ele tem providers. E aqui está meu provider, ó, com o meu context dentro. Então, eu estou guardando o contexto da minha aplicação, daquilo que eu quero que seja global na minha aplicação, dentro de Alt User Provider. E aí as minhas rotas vêm logo abaixo, ó. Estão todas elas aqui embaixo. Ó. Tá? A ferramenta está um pouquinho demorada aqui, ela não quer mostrar o meu preload, pessoal. Mas ele está aqui embaixo, tá? Com certeza absoluta. Com certeza, ó. Aqui tem o Navigation Container, tá vindo. Ó. Olha só quanta coisa eu tenho para baixo aqui, pessoal. Aí meus filhos e mais aquilo, tudo que o React Native usa. Beleza? Não vou me ater muito que a ferramenta está um pouco lenta aqui. Então, só relembrando, pessoal, o que eu fiz? Botei na raiz do meu aplicativo os meus providers. Os meus providers está em index aqui de navigation. Então, aqui eu já botei um provider. Se eu criar novos, eu vou botar como filho desse provider ou como pai desse provider, tá certo? E depois eu digo, olha, tudo que vai ser filho de providers meu são as minhas rotas. E aí a gente sabe que dentro das rotas eu tenho duas stacks. Eu tenho a stack de autenticação e eu tenho a stack do aplicativo. Se eu olhar na de autenticação, o que eu tenho? Somente sign in, sign up e forgot password. E na app stack eu tenho todas as screens, inclusive o preload da minha aplicação. Beleza, pessoal? Nesse vídeo era isso. Até o próximo vídeo.